falando. O senhor acha que é necessário que haja mais investimento nas Forças Armadas em questão de armamento, de homens? O senhor citou, por exemplo, a questão da Amazônia. A gente sabe que tem uma área muito extensa, tem muitos estrangeiros de olho nas nossas riquezas. O senhor acha que é válido, que é necessário esse investimento? É necessário o investimento de modo a assegurar, garantir a continuidade dos projetos estratégicos das Forças Armadas. Mais homens não, mas muito mais tecnologia e equipamento de primeira. Isso sim, isso precisa, para isso precisa ter uma indústria de defesa mais forte, e aí é maior autonomia industrial, científico-tecnológica, diversificar parcerias, etc. E ter pelo menos uma parte do orçamento do país garantido que não vai diminuir a cada ano ou que vai ter continuidade a cada ano. Isso daí é muito importante. Agora, poder militar é algo que a gente explica pela lei de mercado. Você vai ter mais poder militar a partir do que a sociedade e a liderança entendam que é necessário. E só vão entender que é necessário se forem convencidas de que há ameaças potenciais, que são aquelas que você não vê, mas que existem, né? Por exemplo, quando o Macron diz que a Amazônia não é brasileira, isso é uma ameaça potencial. Ele não está com a esquadra dele aqui nos ameaçando, mas ele falou, e se ele falou, é uma ameaça potencial. Então, convencer que há ameaças potenciais, a gente tem que se preparar para elas agora. Defesa não se improvisa. Para você ter um bom sistema de defesa, você tem que ter pelo menos 10, 15 anos de trabalho em projetos que tenham continuidade. E o que acontece no Brasil? Nós temos Política Nacional de Defesa e Estratégia Nacional de Defesa, que são defesa em âmbito nacional, mas os desdobramentos delas, que são a política militar de defesa e estratégia militar de defesa, não apenas nacional, que envolvem muito mais o campo militar, embora também o campo civil. São nesses documentos, Política Militar de Defesa, Estratégia Militar de Defesa, que você vai levantar as áreas de defesa prioritárias do país e as possíveis ameaças a essas áreas de defesa, para então, você sabendo onde defender, que tipo de área e onde estão e que tipo de ameaça elas podem sofrer, você então planejar suas hipóteses de emprego e aí ver qual equipamento que você precisa, a quantidade de efetivos que você precisa, etc. Mas para isso é preciso que tanto os militares quanto as nossas lideranças políticas convençam a nação da necessidade de se preparar para ameaças potenciais. É preciso convencer. Não adianta querer dizer assim, nós temos um projeto tal que é maravilhoso. Esse projeto tal que é maravilhoso, por exemplo, Embraer não, desculpe, o projeto Gripen. 36 Gripens em 2030. Quem é que pode nos ameaçar? É o Uruguai? Nem tem vontade disso. É a Namíbia? É a Hungria? Não, quem pode nos ameaçar são os 6 grandes, 7 grandes, 8 grandes que tem aí. Tá? Então, se você pegar, por exemplo, a França, tem 200 caças Rafale. Nós vamos ter 36 caças Gripen em 2030? Não. Digam que isso não é bom. Digam que é pouco. Vamos ter um submarino nuclear que nós começamos em 1974, até hoje não tem. Não termina isso. Não termina por quê? Diz que está ruim. Tá? Ou então põe os militares da reserva que podem dizer isso claramente para dizer. E endossem o que eles falam. Porque a Inglaterra tem 10 submarinos nucleares. 4 deles, se não me engano, lançam mísseis. O nosso só vai lançar torpedo. E a França também, outros 10 com 4. Quem é que pode vir nos ameaçar? São eles. E nós vamos ter um submarino nuclear em 2030, se não me engano. Então, como é que quer ter dissuasão extra-regional, que é o que a gente preconiza? Diz que não dá, não vai ter. Sejam claros. Não precisa dizer que o nome é França, Inglaterra, Estados Unidos. Digo que ameaça, potência global, tem condições, tem interesse na Amazônia, já manifestaram. E outra coisa, não pense que defender o Brasil é ter um homem a cada metro quadrado com um fuzil. A Amazônia ela tem uma área passiva tremenda no interior dela. A fronteira oeste é com países hispânicos que não vão admitir facilmente uma invasão por ali. E se vier uma invasão pelo Pacífico, vai ter que atravessar os Andes, chegar em uma área periférica e combater os nossos combatentes de selva, que são os melhores do mundo, sem ter uma área decisiva em suas mãos. A Amazônia não é uma área estratégica, a Amazônia é um continente. As áreas estratégicas da Amazônia são plano B, segunda prioridade, a fronteira oeste. Na cabeça do cachorro, só entra um rio, não entra estrada. Como é que vai ter uma operação militar para chegar em Manaus, por exemplo, por ali? Só tem o rio. A única estrada que entra no Brasil, vinda daquela região ali na Amazônia, é a que sai do Porto de Ilo, no Peru, e chega ali no Acre, se não me engano.
uma estrada só e chegar em uma região periférica. Agora, vejam bem, onde é que está o Comando Sul dos Estados Unidos? Na Flórida. Onde é que está a OTAN? Na Flórida, está no Atlântico Sul. Onde é que estão as Guianas, que são ligadas a países da OTAN? Então, as nossas áreas estratégicas dentro da Amazônia são Roraima e Foz do Rio Amazonas. Então, isso surgiria de onde? Dos estudos da estratégia militar de defesa, as áreas prioritárias de defesa. E para defender Roraima e para defender a Foz do Rio Amazonas, não precisa de 200 mil homens. Nem cabe. Para defender, nem cabe. Tá? Então, seria um sistema conjunto de defesa anti-acesso e negação de área, calcado em guerra cibernética e guerra eletrônica, sistema de monitoramento, vigilância e controle para identificar por onde vem a ameaça, sistema de mísseis balísticos e de cruzeiro para atacar a ameaça ainda no Atlântico, lá no Atlântico. E não é atacar o porta-aviões, não. É atacar o transporte de tropa que viria a ocupar uma posição dessa. Porque você botava 6 mil homens no mar. Isso é capacidade de dissuasão. E as forças de emprego estratégico e regional queriam deslocar-se para essas áreas para defender. Sistema de defesa de mísseis, lançados de plataformas móveis terrestres, navais e aéreas, tá? Para defender o litoral. Porque é onde eu acho que... Aí você tem o saliente nordestino, você tem o sudeste do Brasil, onde tem a bacia petrolífera de Campos, que não é só a Amazônia como área de defesa, não. O Atlântico Sul é outro, porque 90% do nosso comércio é marítimo. Se nós não tivermos força naval, aeronaval, para proteger comboios em caso de conflito no Atlântico Sul, vai acontecer como na Segunda Guerra. Vão afundar nosso navio e vai ficar por isso mesmo. Então, é tudo isso que a gente tem que convencer a sociedade. Não acontece da noite para o dia. Quem é que vai imaginar que a Rússia ia invadir a Ucrânia no dia 24 de fevereiro? Um conflito. E olha que o conflito veio escalando. Um conflito desse no Brasil não vai ser da noite para o dia. Ele vai escalar. Mas eu vou esperar esse conflito começar a escalar para me preparar? Não, tem que ser desde já. Isso é dissuasão extra-regional sem ter arma de destruição em massa. Eles saberem que vão ter um ataque em suas forças-tarefas que forem se aproximar e que vai ser um ataque danoso para eles. Porque ter capacidade de dissuasão não é ser igual. É ter capacidade de causar um dano grave ao oponente. Se puser o Mike Tyson para brigar comigo aqui agora, ele me mata. Mas se me der um revolvinho 22, ele pensa 2 vezes. Isso é dissuasão.